Capítulo 6. As mulheres no Novo Testamento. A Bíblia é, sem dúvida, um best-seller ocidental. Primeiro livro impresso na Europa, por Johannes Gutenberg. Inicialmente sua leitura e interpretação era privilégio de um seleto grupo de clérigos, tornando-se popular após a Reforma Protestante no século XVI. Em muitos lares, durante muito tempo, foi o único livro lido, adquirindo relevante influência no pensamento ocidental. Formada por uma coleção de livros, a Bíblia é dividida em duas partes, Antigo e Novo Testamento, que reúnem escritos da tradição hebraica, judaica e cristã, sendo esta última representada, principalmente, no que se convencionou chamar de Novo Testamento, ou Segunda Aliança. Para termos um retrato mais fiel da participação das mulheres no Novo Testamento, precisamos, primeiro, fazer um breve estudo sobre a formação das escrituras cristãs, seu conteúdo, contexto e mensagem. Gerd Theissen conceitua Novo Testamento como uma coleção de escritos de uma pequena subcultura do Império Romano, consistindo de uma reinterpretação da religião judaica. No ponto central do Novo Testamento encontra-se um carismático judeu executado pelos romanos por volta do ano 30 d.C. A reinterpretação pretende levar a entender como no interior de uma religião monoteísta um homem pôde figurar ao lado de Deus, e como com isto ela se abriu para os não-judeus, tornando-se para muitos judeus inaceitável. A partir deste conceito, é importante destacar que o Novo Testamento trata-se de uma coleção de livros, escritos por diferentes autores em um intervalo que vai de cerca do ano 50 d.C. a 120 d.C. Esses autores eram judeus ou gentios convertidos ao cristianismo. O objeto principal é Jesus, um profeta judeu que viveu no século I d.C. A forma literária é variável, sendo composto de 4 evangelhos, que descrevem a vida e os ensinamentos de Jesus, 21 epístolas, de autores diversos com temas variados, o Atos dos Apóstolos, que narra a missão dos apóstolos de Jesus imediatamente após a sua morte, e o Apocalipse de João, um livro enigmático escatológico, totalizando 27 livros. O Antigo Testamento representa a primeira aliança que Deus fez com os homens por meio de Moisés e dos 10 mandamentos. Para os primeiros cristãos, oriundos do judaísmo, a morte e ressurreição de Jesus passou a representar uma aliança nova que Deus teria feito com os homens, agora não mais pelas tábuas da lei, mas pela morte e ressurreição de Jesus Cristo. Para os judeus, ainda hoje, a primeira aliança é vigente e por isso o nome Antigo e Novo Testamento não é utilizado e o Novo Testamento não faz parte das escrituras judaicas. Essa divisão em Antigo e Novo Testamento é apenas cristã. Na época de Jesus, já havia escrituras judaicas, mas o formato atual do cânone judeu ainda estava em formação. Inicialmente, os primeiros cristãos eram todos judeus e apoiavam-se nestas escrituras. Com o passar do tempo e por influência principalmente do apóstolo Paulo, que passou a converter gentios, não judeus do Império Romano, o cristianismo distanciou-se do judaísmo, tornando-se uma religião independente no final do século I d.C. As escrituras judaicas foram reinterpretadas para demonstrar que continham profecias que anunciavam a vinda de Jesus como Messias do povo judeu e que a morte e a ressurreição dele eram um sinal de um novo tempo de justiça que estava por vir. Os primeiros seguidores de Jesus esperavam que, em pouco tempo, Jesus retornasse em glória para um grande julgamento cósmico que traria a vida eterna para os justos que acreditassem na redenção dos pecados pela morte de Jesus na cruz, e o sofrimento eterno para aqueles que viviam em pecado. Essa crença é denominada escatologia e pode ser exemplificada por um trecho da Primeira Epístola de Paulo aos Tessalonicenses. Se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que morreram em Jesus, Deus há de levá-los em sua companhia. Pois isto vos declaramos, segundo a palavra do Senhor, que os vivos, os que ainda estivermos aqui para a vinda do Senhor, não passaremos à frente dos que morreram. Quando o Senhor, ao sinal dado, à voz do arcanjo e ao som da trombeta divina, descer do céu,
então os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Em seguida nós, os vivos que estivermos lá, seremos arrebatados com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor, nos ares. E assim, estaremos para sempre com o Senhor. 1 Tessalonicenses 4, 14-17. Os escatológicos não tinham tanta preocupação em escrever textos para preservar a vida e a mensagem de Jesus porque o mundo como conheciam terminaria em breve. Mais importante do que saber sobre a vida de Jesus era compreender que a sua morte e ressurreição livrou o mundo dos pecados e por esta crença a humanidade alcançaria redenção, desde que estivesse preparada para o fim dos tempos que era iminente. No trecho acima citado, Paulo se inclui naqueles que estariam vivos quando o julgamento começasse dizendo: os vivos, os que ainda estivermos aqui e em seguida nós, os vivos. A crença de que estaria vivo durante a segunda vinda de Cristo demonstra que a expectativa era que a parousia, retorno de Jesus, aconteceria em pouco tempo. A mensagem de Jesus ressuscitado era espalhada oralmente para o maior número de pessoas e Paulo de Tarso foi o maior responsável pela propagação desta mensagem, fundando igrejas por vários locais do Império Romano. Os escritos mais antigos que compõem o Novo Testamento são as cartas que ele escrevia para igrejas com conselhos e exortações, a maioria para resolver dúvidas e problemas locais que surgiram durante a sua ausência. Com o passar dos anos, os apóstolos foram morrendo, muitos deles martirizados nas perseguições aos primeiros cristãos. A expectativa escatológica não se cumpriu tão rápido quanto se esperava e as igrejas cristãs precisaram se organizar melhor e estabelecer uma crença em comum. Inspirados no judaísmo, começaram, aos poucos, a escrever as histórias sobre Jesus e seus apóstolos, que circulavam oralmente há várias décadas, dando início ao processo de formação dos Evangelhos e Atos dos Apóstolos. Os textos mais antigos que compõem o Novo Testamento são as Epístolas de Paulo, seguidos pelo Evangelho de Marcos, o mais antigo, Mateus, Lucas e João, respectivamente. Escritos entre 70 e 95 d.C., os demais livros foram escritos nas décadas seguintes, sendo o último, 2 Pedro, escrito por volta de 120 d.C. As diversas comunidades cristãs espalhadas pelo Império Romano tinham também diferentes interpretações de Jesus e de seus ensinos. Alguns consideravam Jesus apenas um homem justo, outros, que ele era humano e divino ao mesmo tempo, e ainda havia os que achavam que ele era completamente divino. Para alguns, era necessário permanecer cumprindo as práticas judaicas, para outros não. Essas diferentes comunidades começaram a escrever diferentes textos que demonstravam os entendimentos que tinham de Jesus e de sua mensagem e surgiram diversos evangelhos, atos e epístolas diferentes e divergentes. Para tentar unificar a crença cristã e torná-la ortodoxa, ou seja, a interpretação correta, surgiu a necessidade de criar um cânone, uma coleção de livros sagrados que expressasse a verdadeira crença dos cristãos. A preocupação com a utilização de escrituras adequadas aparece na segunda metade do século II em uma carta de Serapião, líder das igrejas da Síria, que foi preservada na obra História da Igreja, livro escrito por Eusébio de Cesareia no século IV d.C. Serapião tomou conhecimento que os cristãos de Rossos estavam utilizando um evangelho atribuído a Pedro, mas que continha ensinamentos sobre Jesus que ele não achava adequados. Para resolver o problema, escreveu uma carta aos fiéis recomendando que eles deixassem de utilizar o livro em suas cerimônias. Nessa mesma época, Justino, que morreu martirizado por ser cristão, afirmava que os cristãos representavam a única e autêntica religião, do único e verdadeiro Deus, e referia-se aos escritos cristãos como as Memórias dos Apóstolos, sem qualquer menção específica aos evangelhos como conhecemos hoje. Nos anos que se seguiram, as diferentes interpretações cristãs, depois denominadas heresias, espalharam-se. Um desses chamados hereges, Marcião, teria sido o primeiro a criar um cânone próprio definitivo no final do século II d.C. As escrituras judaicas foram rejeitadas, porque, segundo sua crença, seriam criação de um Deus mau. A sua coleção de textos incluía 11 livros, 10 cartas atribuídas a Paulo. Todas entraram para o Novo
Testamento e um Evangelho que era uma adaptação do atual Evangelho segundo Lucas. Em contrapartida, Ireneu, bispo de Lyon, ferrenho opositor de Marcião, defendeu que, como a Terra tem 4 cantos, na época não se sabia que o planeta é redondo, onde sopram os 4 ventos. A verdade cristã também deveria ser apoiada em 4 evangelhos, os de Mateus, Marcos, Lucas e João. Entretanto, a lista definitiva do Novo Testamento ainda demoraria séculos para ser fixada. O cânone muratoriano contém uma lista que deve datar do fim do século II depois de Cristo e apresenta os evangelhos, Atos dos Apóstolos e 3 epístolas paulinas. Cita algumas falsificações inaceitáveis, como a Epístola aos Laodicenses, que teria sido forjada em nome de Paulo, e cita como aceitáveis outros escritos como Sabedoria de Salomão, Apocalipse de Pedro e que foram incluídos no cânone final das Escrituras. No final do século IV d.C., Eusébio de Cesareia discute a questão do cânone na sua obra História da Igreja e percebemos que ainda havia muita controvérsia quanto à aceitação de vários textos, como, por exemplo, em relação ao Apocalipse de João, que foi inserido com reservas na lista. Algumas cartas como Tiago, Judas e 2 Pedro foram consideradas objeto de disputa. A primeira vez que se tem notícia de que alguém relacionou os exatos 27 livros do atual Novo Testamento foi quando o bispo de Alexandria, Atanásio, escreveu a 39ª carta pastoral para as igrejas do Egito no ano 367 d.C. Ela continha uma relação dos 27 livros que considerava escrituras canônicas de leitura apropriada para as igrejas. Os debates ainda permaneceram por um tempo, mas esta se tornaria a lista canônica definitiva, encerrada mais de 3 séculos após a morte de Jesus. Traduções dos textos sagrados passaram a ser feitas para as línguas vernaculares, como o siríaco e o copta no final do século II d.C. Como no Império Romano a língua predominante era o latim, principalmente na escrita, cópias traduzidas começaram a surgir e com ela diversas diferenças textuais. Para resolver o problema e padronizar as escrituras, o Papa Dámaso I, bispo de Roma entre 366 a 384 d.C., encomendou a Jerônimo a produção de uma tradução oficial para o latim. Este selecionou manuscritos gregos e traduções latinas para criar uma nova edição da Bíblia que ficou conhecida como Vulgata. Esta versão da Bíblia foi o primeiro texto impresso por Gutenberg no século XV, sendo utilizada por cristãos durante muitos séculos até o período moderno, quando novas traduções foram sendo feitas, especialmente a partir do período da Reforma Protestante. Atualmente há várias versões e traduções da Bíblia em diversas línguas que atendem a diversas religiões cristãs. Com o passar dos séculos, novas descobertas sobre o Novo Testamento foram sendo realizadas e novos estudos sérios foram conduzidos por especialistas na busca do que é de fato histórico e o que é acréscimo teológico nos textos da Escritura cristã. Especialistas concluíram que os textos não são um registro histórico desinteressado. Cada autor organizou o material que tinha disponível, seja tradição oral ou escritos anteriores, de modo a contribuir com os pontos de vista das comunidades cristãs a que pertenciam. Um exame mais acurado dos evangelhos revela que há uma série de discrepâncias entre seus relatos, que seriam fatores de contestação de sua historicidade. Por exemplo, no Evangelho de Marcos, a crucificação de Jesus acontece um dia depois da ceia da Páscoa. No Evangelho de João, a crucificação ocorre no dia em que a ceia de Páscoa judaica estava sendo preparada. João 19, 14. Outras pesquisas descobriram que os evangelhos, inicialmente, eram anônimos e que a autoria foi atribuída no século II d.C., para garantir que tivessem origem apostólica. Não há um só relato nos evangelhos que tenha sido escrito na primeira pessoa, o que seria de se esperar, pelo menos nos escritos pelos apóstolos Mateus e João, que conviveram com Jesus e seriam testemunhas oculares dos eventos. Outro fator que contribui para essa tese é que os evangelhos foram escritos, originalmente, em um grego rebuscado e os discípulos de Jesus falavam aramaico e eram homens simples,
provavelmente analfabetos. Houve um intercâmbio de ideias entre os evangelhos. O mais simples e o primeiro a ser escrito, entre os evangelhos canônicos, foi o atribuído a Marcos. Lucas e Mateus. Continuarei utilizando os nomes de atribuição dos autores evangélicos para facilitar. Utilizaram Marcos como fonte de consulta e também tiveram uma outra fonte comum que infelizmente não chegou aos nossos dias. Essa fonte hipotética, conhecida como que, conteria alguns ditos e ensinamentos de Jesus, como a oração do Pai Nosso e as bem-aventuranças, que aparecem em Mateus e Lucas, mas não em Marcos e João, que não a utilizaram. Há também fontes independentes que só foram utilizadas por Mateus, fonte M, ou por Lucas, fonte L. Os textos de Marcos, Mateus e Lucas, por utilizarem fontes em comum e por serem bastante semelhantes, são chamados de sinóticos. O Evangelho de João é bem diferente e acredita-se que o autor, que também não teria sido discípulo João, tenha usado outras fontes desconhecidas atualmente. Ainda que tenham sido escritos posteriormente por autores que não foram testemunhas oculares dos fatos e que os relatos não sejam sempre historicamente precisos, os evangelhos são a fonte mais importante e mais fidedigna que temos para conhecer Jesus, seus discípulos e sua mensagem. Coube aos historiadores e filólogos extrair a realidade em meio às ideias teológicas, e este livro é baseado nestes estudos. Os evangelhos são coletâneas de histórias que tratam principalmente de homens, Jesus e seus 12 discípulos mais próximos. No entanto, ocasionalmente, algumas mulheres aparecem nesses relatos e representam papéis, na sua maioria, secundários. O papel maternal da mulher nos evangelhos é representado por Maria, a mãe de Jesus, e por Isabel, mãe de João Batista. A história de Isabel é encontrada somente no Evangelho de Lucas, Lucas 1, sendo semelhante a muitas que já analisamos no capítulo anterior. Mulher estéril, idosa, que, por intercessão divina, fica grávida de um menino que faria grandes feitos para a fé no Deus único. Seu filho, João Batista, seria o preparador do povo para receber Jesus, o Messias divino Redentor. Isabel manteve a gravidez em segredo, mas Maria, avisada pelo anjo Gabriel, soube da gravidez miraculosa da sua parente e foi visitá-la. Quando Maria, estando grávida, encontrou Isabel, esta, inspirada pelo Espírito Santo, percebeu que Maria trazia no ventre Jesus, o seu Senhor. Maria, a mãe de Jesus, é citada algumas vezes nos 4 evangelhos canônicos, durante várias fases da vida e da missão de Jesus. O relato da gravidez miraculosa anunciada pelo anjo Gabriel só aparece nos evangelhos de Lucas e Mateus, e ainda assim, há divergência entre os relatos. Ambos informam que Maria era comprometida com José, mas ainda era virgem quando concebeu do Espírito Santo. O Evangelho de Mateus, Mateus 1, 18 ao 25, informa que o anjo apareceu a José para explicar a concepção virginal, dizendo que seria o cumprimento da profecia de Isaías de que uma virgem conceberia o Salvador do povo judeu. Isaías 7, 14. Já a narrativa de Lucas diz que, na realidade, o anjo apareceu a Maria primeiro anunciando que ela ficaria grávida de Jesus, que herdaria o trono de Davi e seu reino não teria fim. Lucas 1, 26 ao 38. O relato de Lucas reforça a ideia de que Maria era uma judia piedosa, casta e obediente a Deus. Não é apenas a diferença entre as narrativas que é motivo de controvérsia entre estudiosos bíblicos. A ausência da anunciação e da menção a uma gravidez virginal em João e em Marcos, o evangelho mais antigo, e também nas cartas de Paulo. Primeiros escritos do Novo Testamento é de se estranhar porque um fato assim tão extraordinário e importante deveria ser de conhecimento de todos e não deixaria de ser citado desde os primeiros escritos. O texto de Isaías, mencionado por Mateus, não trata da espera de um Messias e tampouco fala de uma virgem dando à luz. Nos manuscritos mais antigos e traduções mais fiéis, é uma mulher jovem e não uma virgem que daria à luz.
Mateus teria baseado o relato em uma tradução equivocada da Escritura. Muitos estudiosos acreditam que a ideia de uma virgem concebendo um filho de Deus teria sido apropriada mais tarde por cristãos influenciados por pagãos. Nas religiões politeístas, chamadas pelos cristãos de paganismo, era comum mulheres, inclusive virgens, engravidarem de deuses, conforme já exemplifiquei em capítulo anterior. Na tradição judaica era importante a mulher chegar virgem ao casamento, mas o desejável era que tivesse muitos filhos. Não há qualquer menção na Bíblia de que Maria teria permanecido virgem após o nascimento de Jesus. A crença de que a mãe de Jesus, Maria, era imaculada, ou seja, não teria pecado, culminou na ideia de que ela não nasceu com pecado original, doutrina conhecida como Imaculada Conceição. Como o sexo foi associado ao pecado, era necessário que Maria tivesse sido sempre virgem, antes e depois do nascimento de Jesus. Como ela não tinha natureza pecadora, não merecia morrer, já que a morte foi a consequência do pecado original. É por esse motivo que chegou-se à conclusão de que ela foi alçada aos céus ainda em vida. Todos estes dogmas foram sendo desenvolvidos e discutidos com o tempo, ao longo de vários séculos, nos diversos concílios da Igreja Católica. Os protestantes, ao estudarem as Escrituras, passaram a alegar que essas doutrinas sobre a virgindade perpétua e a Assunção de Maria não têm fundamento bíblico e grande parte dos historiadores concorda, principalmente pela menção a irmãos de Jesus nos Evangelhos, Atos dos Apóstolos e Epístolas Paulinas. Apesar da ausência nas Escrituras, a ideia de virgindade perpétua aparece nos escritos dos pais apostólicos e em escritos apócrifos posteriores, que não foram incluídos no cânone das Escrituras, que serão analisados em capítulo posterior. Em relação ao nascimento de Jesus, os evangelhos também divergem. Marcos e João sequer mencionam algo sobre o fato. Para Lucas e Mateus, Jesus nasceu em Belém, mas somente Lucas menciona um recenseamento que teria obrigado seus pais a irem para lá. Não há qualquer registro histórico que indique que houve um censo na época de nascimento de Jesus e muito menos que ele deveria ser feito no local de origem do pai e não no domicílio da família que, segundo o próprio Lucas, seria Nazaré. Houve um censo local, somente na Judéia, em data posterior que não corresponde ao citado por Lucas. Para Mateus, Maria e José já moravam em Belém. Herodes o Grande teria ordenado a morte de bebês do sexo masculino, o que teria os obrigado a fugir para o Egito. A mortandade de meninos é relatada apenas por Mateus e não encontra comprovação histórica. Depois da morte de Herodes, eles teriam então saído do Egito indo viver em Nazaré. O cenário do nascimento também varia. A cena retratada no presépio de Jesus bebê, na manjedoura, cercado de anjos e recebendo a visita de pastores, só aparece em Lucas. Não há animais no local, nem reis magos ou estrela de Belém. Mateus não descreve nascimento, apenas a visita de magos do Oriente que foram à casa sinalizada pela estrela de Belém, ver o futuro rei que havia nascido. Mateus 2, 1 ao 12. Estamos tão acostumados com a cena do nascimento de Jesus representada no presépio que não percebemos que ela é uma composição de dois relatos completamente diferentes. Após o nascimento, Maria é citada poucas vezes durante o ministério de Jesus. O Evangelho de Marcos faz uma citação a ela quando Maria e os irmãos e irmãs de Jesus mandaram chamá-lo enquanto estava pregando. Jesus então teria respondido: "Quem é minha mãe e meus irmãos? Quem fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe." Marcos 3, 31 ao 35. Maria é citada uma última vez em um episódio em que Jesus está em Nazaré pregando e ouvintes o reconhecem como sendo filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão, Marcos 6, 3, e ainda mencionam as irmãs de Jesus que estariam no local. Não há nenhuma outra citação de Maria, mãe de Jesus, em Marcos. Episódios em que a família de Jesus é citada informando que ele tinha irmãos e irmãs também aparecem, com sutis diferenças, em Mateus 13,
53 ao 58 e 12, 46 ao 50, e Lucas 8, 19 ao 21. Fator que leva muitos estudiosos a afirmarem que Jesus teve ao menos 3 irmãos e 2 irmãs. Apenas Lucas narra o episódio em que Maria foi se purificar no Templo de Jerusalém após o período do parto. Uma profetisa idosa, Ana, é citada anunciando que havia nascido o menino que seria o libertador de Jerusalém. Uma nova visita a Jerusalém é contada por Lucas, quando Jesus se perdeu dos pais por 3 dias e foi encontrado no templo por Maria, muito aflita e preocupada com o sumiço do filho. Jesus explicou que aquela era a casa de seu pai, mas Maria não compreendeu. Lucas 2, 41 ao 50. Se Maria soube pelo anjo que Jesus era filho de Deus, como ela não entendeu que Jesus estava na casa do Pai se o templo era morada de Deus? No Evangelho de João encontramos 2 menções a Maria, e nenhuma delas aparece nos outros evangelhos sinóticos. A primeira nas bodas de Caná, quando Jesus transforma a água em vinho atendendo a um pedido de sua mãe. A outra é na crucificação. Perto da cruz de Jesus, permaneciam de pé sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Jesus, então, vendo sua mãe, perto dela, o discípulo a quem amava, disse a ela: Mulher, eis o teu filho. Depois disse ao discípulo: Eis a tua mãe. E a partir dessa hora, o discípulo a recebeu em sua casa. João 19, 25 ao 27. Apenas João diz explicitamente que Maria estava presente à crucificação de seu filho. Há apenas mais uma breve citação de Maria no livro Atos dos Apóstolos logo após a ascensão de Jesus, indicando que Maria se uniu aos discípulos. Então, do monte chamado das Oliveiras, voltaram a Jerusalém. A distância é pequena, há de uma caminhada de sábado. Tendo entrado na cidade, subiram à sala superior, onde costumavam ficar. Eram Pedro e João, Tiago e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, o Zelota, e Judas, filho de Tiago. Todos estes, unânimes, perseveravam na oração com algumas mulheres, entre as quais Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos dele, aos 12 ao 14. Devido à importância que Maria adquiriu com o passar dos anos no cristianismo, muitos outros textos foram escritos sobre ela, mas que não foram considerados adequados para fazer parte do cânone ou foram escritos depois que ele já estava fixado. Retomaremos essas narrativas no próximo capítulo. Apesar das mulheres terem um papel secundário no Novo Testamento, há várias passagens em que Jesus aparece interagindo com elas. Citadas nos evangelhos como seguidoras de Jesus em seu ministério, ele é descrito conversando com elas, frequentando suas casas e curando-as. Para entender quem eram essas mulheres e qual era sua participação na vida de Jesus e de seus apóstolos, vamos fazer um breve resumo de como era a vida das mulheres judias no século I. Jesus nasceu e foi criado em um ambiente predominantemente judaico, na região que hoje chamamos de Palestina e que na época pertencia ao Império Romano. Era uma região com grandes desigualdades sociais e alta incidência de pessoas em situação miserável. As mulheres da época, judias ou não, estavam submetidas aos homens, fossem eles seus pais ou maridos. A maioria das mulheres passava seus dias com os afazeres domésticos e o cuidado com os filhos. Mulheres que exerciam atividades fora de casa eram em geral viúvas ou solteiras com mais idade ou então as de classe mais alta que, por possuírem escravos ou empregados, dispunham de algum tempo livre e uma liberdade em geral limitada e vigiada. O historiador judeu do século I, Flávio Joséfo, afirma que, de acordo com a Torá, a mulher é inferior ao homem em tudo. O rabino judeu Yosé ben Yohanan, contemporâneo de Jesus, instruía os homens a não perderem tempo conversando com as mulheres, porque se um homem fala demais com uma mulher, além de arranjar problemas para ele,
perderia tempo que seria melhor aproveitado estudando a Torá. Outros textos judaicos indicam que uma mulher não deveria sair em público desacompanhada, muito menos com os cabelos soltos e descobertos, e que não poderia conversar com estranhos na rua. Porém, achados arqueológicos que demonstram que mulheres eram doadoras nas sinagogas. Ao menos as mais abastadas tinham alguma participação no culto judaico. Entre as seguidoras de Jesus, sabemos que havia algumas que possuíam bens e que financiavam o seu ministério, como relatado no Evangelho de Lucas. Depois disso, ele andava por cidades e povoados, pregando e anunciando a boa nova do reino de Deus. Os 12 o acompanhavam, assim como algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças. Maria, chamada Madalena, da qual haviam saído 7 demônios, Joana, mulher de Cusa, o procurador de Herodes, Susana e várias outras, que o serviam com seus bens. Lucas 8, 1-3. No entanto, a maioria dos seguidores de Jesus era de camponeses e camponesas das regiões rurais da Galileia. Poucas camponesas teriam oportunidade de seguir Jesus devido à escassa liberdade que possuíam. Seguir Jesus significava acompanhar um pregador itinerante. Entre suas seguidoras encontramos mães de seus apóstolos, como é o caso de Salomé, mãe de Tiago, João, e Maria, esposa de Clopas, mãe de José e de Tiago Menor, que acompanharam Jesus e seus filhos desde a Galiléia até Jerusalém, estando presentes à crucificação. Marcos 15, 40-41. Salomé teria pedido a Jesus que reservasse a seus filhos os lugares ao lado dele no reino de Deus, pedido que foi recusado porque cabia a Deus escolher os merecedores. Mateus 20, 20-23. Embora saibamos que seus discípulos mais próximos fossem 12 homens e que eles e Jesus eram os personagens de destaque dos evangelhos, as mulheres são citadas regularmente nos textos. Jesus é citado interagindo com mulheres em diversas situações. A primeira cura física de Jesus, relatada em Marcos, foi a da sogra de Pedro, que estava de cama e com febre e que, logo após ser curada por Jesus, levantou e começou a servi-los como uma boa anfitriã e dona de casa. Jesus ressuscitou uma adolescente, filha de Jairo, chefe da sinagoga. Curou uma mulher que era considerada impura por ter sangramentos há muitos anos. Mulheres impuras não podiam tocar em nenhum objeto ou pessoa, mas ela teve fé e, descumprindo o preceito judaico, tocou parte da túnica de Jesus, que não a repreendeu pelo ato e ainda curou, devolvendo sua dignidade. Jesus curou uma endemoninhada no sábado e foi repreendido por não cumprir as regras judaicas. Pessoas doentes eram consideradas amaldiçoadas por Deus, sendo marginalizadas e não podendo sequer entrar no templo. Várias doenças de pele eram interpretadas como lepra e os doentes tinham que ficar isolados das cidades e dos familiares. Mulheres, já consideradas impuras pela menstruação, estando doentes ou possuídas por demônios, ficariam abandonadas e excluídas. Jesus não se importava com a impureza, curando-as sem distinção. Muitas de suas seguidoras, agradecidas pela cura e distanciadas da vida social, passavam a acompanhá-lo. Jesus vivia cercado de pessoas da camada mais oprimida e desprezada da população, entre elas diversas mulheres como viúvas desprotegidas, esposas repudiadas, mulheres sozinhas de fama duvidosa, incluindo prostitutas. Jesus teria, inclusive, afirmado que os odiados arrecadadores de impostos e as prostitutas entrariam primeiro no reino de Deus porque eles creram. Mateus 21, 31. O reino divino não excluía as pecadoras dispostas a crer na mensagem de Jesus. Há um episódio em que Jesus curou uma mulher estrangeira, que não era judia, ainda que a princípio hesitasse em realizar a tarefa. E eis que uma mulher cananeia, daquela região, veio gritando: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, a minha filha está horrivelmente endemoninhada. Ele, porém, nada lhe respondeu. Então os seus discípulos se chegaram a ele e pediram-lhe: Despede-a, porque vem gritando atrás de nós. Jesus respondeu:
Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas ela, aproximando-se, prostrou-se diante dele e pôs-se rogar: Senhor, socorre-me. Ele tornou a responder: Não fica bem tirar o pão dos filhos e atirá-lo aos cachorrinhos. Ela insistiu: Isso é verdade, Senhor. Mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Diante disso, Jesus lhe disse: Mulher, grande é a tua fé. Seja feito como queres. E a partir daquele momento sua filha ficou curada. Mateus 15, 22 ao 28. Judeus costumavam chamar os pagãos de cachorros. Mas tão chocante quanto a fala de Jesus é o fato de que ele foi convencido a mudar de ideia por causa de uma mulher pagã. Ela fez Jesus ver que o sofrimento humano não conhece fronteiras, está presente em todos os povos e religiões. Segundo José Antônio Pagola, esta mulher pagã ajudou Jesus a compreender melhor sua missão. Em contraste com os evangelhos de Mateus e Marcos, em que Jesus, a princípio, recusa-se a curar uma estrangeira, no evangelho de João, Jesus conversa com uma samaritana ao lado de um poço e sua atitude causa espanto, tanto na mulher quanto nos discípulos, principalmente porque ele revela a ela sua identidade messiânica. Chegou, então, a uma cidade da Samaria, chamada Sicar, perto da região que Jacó tinha dado a seu filho José. Ali se achava a fonte de Jacó. Fatigado da caminhada, Jesus sentou-se junto à fonte. Era por volta da hora sexta. Uma mulher da Samaria chegou para tirar água. Jesus lhe disse: Dá-me de beber. Seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimento. Diz-lhe, então, a samaritana: Como, sendo judeu, tu me pedes de beber, a mim que sou samaritana? Os judeus, com efeito, não se dão com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: Se conhecesses o dom de Deus e quem é que te diz: Dá-me de beber, tu é que lhe pedirias e ele te daria água viva. Ela lhe disse: Senhor, nem sequer tens uma vasilha e o poço é profundo. De onde, pois, tiras essa água viva? És, porventura, maior que o nosso pai Jacó, que nos deu este poço, do qual ele mesmo bebeu, assim como seus filhos e seus animais. Jesus lhe respondeu: Aquele que bebe desta água terá sede novamente, mas quem beber da água que eu lhe darei, nunca mais terá sede. Pois a água que eu lhe der tornar-se-á nele uma fonte de água jorrando para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem tenha de vir mais aqui para tirá-la. Jesus disse: Vai, chama teu marido e volta aqui. A mulher lhe respondeu: Não tenho marido. Jesus lhe disse: Falaste bem, não tenho marido, pois tiveste 5 maridos e o que agora tens não é teu marido, nisso falaste a verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és um profeta. Nossos pais adoraram sobre esta montanha, mas vós dizeis: É em Jerusalém que está o lugar onde é preciso adorar. Jesus lhe disse: Crê, mulher, vem a hora em que nem sobre esta montanha nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade, pois tais são os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e aqueles que o adoram devem adorá-lo em espírito e verdade. A mulher lhe disse: Sei que vem um Messias, que se chama Cristo. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Disse-lhe Jesus: Sou eu, que falo contigo. Naquele instante, chegaram os seus discípulos e admiravam-se de que falasse com uma mulher. Nenhum deles, porém, lhe perguntou: Que procuras? Ou, o que falas com ela? João 4, 5 ao 27. Por causa do trecho em que a mulher disse não ter marido, mas ainda assim viver com um homem,
A samaritana foi muitas vezes considerada uma prostituta pelas tradições posteriores da Igreja. Apenas em João encontramos o episódio em que Jesus salva uma mulher do apedrejamento por adultério. É uma das cenas mais conhecidas da Bíblia, quando Jesus é confrontado por opositores judeus que perguntam se deveriam seguir a lei judaica e apedrejá-la. Jesus responde: "Quem dentre vós tiver sem pecado, seja o primeiro a atirar-lhe a pedra." João 8-7. Como ninguém se atreveu a iniciar a lapidação, Jesus não a condenou e a aconselhou a não mais pecar. Jesus demonstrou que a misericórdia é mais importante que o estrito cumprimento da lei, mas acompanhando a história daqueles que se proclamaram seus sucessores e seguidores de seus ensinamentos. Muitas vezes presenciamos o esquecimento desse exemplo misericordioso de Jesus, em nome da aplicação da justiça divina. Outro episódio que envolve uma situação polêmica entre Jesus e uma mulher é a unção de Jesus com óleo perfumado por uma mulher durante um jantar. Os 4 evangelhos falam de uma cena semelhante, mas há várias divergências entre elas, inclusive quanto à identidade dessa mulher. Marcos e Mateus têm um relato bem parecido. A cena acontece 2 dias antes da Páscoa e a mulher é anônima. Em Betânia, quando Jesus estava à mesa em casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher, trazendo um frasco de alabastro cheio de perfume de nardo puro, caríssimo, e quebrou o frasco, derramou-o sobre a cabeça dele. Alguns dentre os presentes indignavam-se entre si. Para que esse desperdício de perfume? Pois poderia ser vendido esse perfume por mais de 300 denários e distribuído aos pobres. E a repreendiam. Mas Jesus disse: "Deixai-a. Por que a aborreceis? Ela praticou uma boa ação para comigo. Na verdade, sempre tereis os pobres convosco e, quando quiserdes, podeis fazer-lhes o bem, mas a mim nem sempre tereis." Ela fez o que podia, antecipou-se a ungir o meu corpo para a sepultura. Em verdade vos digo que, onde quer que venha a ser proclamado o Evangelho, em todo o mundo, também o que ela fez será contado em sua memória. Marcos 14, 3-9. O teólogo John Dominic Crossan, em sua obra última, Semana, explica que o reconhecimento que Jesus dá ao ato de unção que a mulher praticou seria lembrado porque, dentre todos os que tinham ouvido as 3 profecias da morte e ressurreição de Jesus, incluindo seus 12 apóstolos, ela foi a única que acreditou e concluiu que precisava ungí-lo antes da morte, porque como ele ressuscitaria, ela não teria a oportunidade de realizar a unção depois. Ela teria sido, pois, a primeira crente na ressurreição, antes mesmo da descoberta do túmulo vazio. Além disso, ao se humilhar, ela teria sido exemplo de liderança servidora em conformidade com os ensinos de Jesus. Quem quiser ser o primeiro deve ser o último, o servo de todos. Marcos 9, 33-35. Apenas em Lucas, a mulher é identificada como pecadora da cidade e o cenário é diferente. A cena acontece no início da missão de Jesus e na casa de um fariseu. A unção não é mais na cabeça, mas nos pés. A mulher chorava e lavava os pés de Jesus com suas lágrimas, enxugando com seus cabelos e beijando seus pés. O anfitrião espanta-se pelo fato de Jesus, sendo um profeta, não ter percebido que ela era uma pecadora. Jesus então elogia a atitude da mulher que o tratou com deferência conforme as leis do bom anfitrião, diferente do fariseu que nem lhe ofereceu água para lavar os pés. Porque ela demonstrou muito amor, Jesus perdoou seus pecados. Lucas 7, 36-50. Em João, a mulher que unge Jesus é identificada como Maria, irmã de Marta e Lázaro, que havia sido ressuscitado dos mortos. A cena acontece 6 dias antes da Páscoa na casa deles em Betânia. Judas teria criticado dizendo que um perfume caro teria sido melhor aproveitado se revertido em dinheiro aos pobres. Porém, o evangelista indica que a intenção verdadeira de Judas era roubar o dinheiro. Mais uma vez Jesus aprova a atitude da mulher. João 12, 1-8. Marta e sua irmã Maria de Betânia protagonizaram um outro interessante episódio envolvendo Jesus. Estando em viagem, entrou num povoado,
e certa mulher, chamada Marta, recebeu em sua casa. Sua irmã, chamada Maria, ficou sentada aos pés do Senhor, escutando-lhe a palavra. Marta estava ocupada pelo muito serviço. Parando, por fim, disse: Senhor, a ti não importa que minha irmã me deixe assim sozinha a fazer o serviço? Dize-lhe, pois, que me ajude. O Senhor, porém, respondeu: Marta, Marta, tu te inquietas e te agitas por muitas coisas. No entanto, pouca coisa é necessária, até mesmo uma só. Maria, com efeito, escolheu a melhor parte, que não lhe será tirada. Lucas 10, 38 ao 41. Na época de Jesus, ainda que sendo uma exceção, havia mulheres em algumas escolas filosóficas gregas, como na dos cínicos e epicuristas, que pregavam igualdade para as mulheres. No entanto, na região de Jesus não havia muitos representantes dessas escolas filosóficas. Muito pelo contrário, nas áreas rurais as mulheres eram ainda mais limitadas. Por isso, alguns estudiosos não creem ser plausível que Jesus estimulasse o comportamento de Maria. No entanto, são raras as fontes que citam outros mestres judeus, além de Jesus, que possuíssem seguidoras mulheres para servir de parâmetro confiável. Até que Jesus viesse modificar alguns costumes e práticas, a participação da mulher na religião judaica era muito limitada. Praticamente, ela só participava na celebração doméstica acendendo as velas, pronunciando certas orações e cuidando de alguns detalhes do ritual do sábado. O acesso ao templo era restrito ao átrio dos pagãos e ao das mulheres. Elas eram desobrigadas de recitar diariamente a Shema, confissão de fé oficial dos israelitas. Não precisavam fazer as peregrinações a Jerusalém nas festas da Páscoa, Pentecostes ou das tendas, e se fossem, precisariam estar acompanhadas por um homem, com o rosto coberto por um véu, não sendo permitido que conversassem com estranhos em público. As mulheres geralmente não eram iniciadas na Torá, raramente estudavam as Escrituras e nenhum escriba as aceitaria como discípulas. Escritos rabínicos, um pouco posteriores à época de Jesus, apregoam que quem ensina a Torá à sua filha, ensina-lhe a libertinagem, pois ela fará mau uso do que aprendeu e que seria melhor queimar as palavras da Torá do que confiá-las à mulher.